Olá, amados irmãos e irmãs, continuando falando sobre a beleza do sacerdócio, o fim do sacerdócio no livro A Selva. O sacerdócio aos olhos dos santos é um encargo terrível. Dizia São Clemente de Alexandria que os que estavam verdadeiramente animados do Espírito de Deus se encontravam possuídos de temor ao receberem o sacerdócio, como um homem que treme à visita de um fardo enorme, que lhe vão lançar sobre os ombros, com perigo de ele ficar esmagado. Santo Efrem nos diz que não encontrava ninguém que quisesse ser ordenado de presbítero. Um concílio de Cartago decretou que os que fossem julgados dignos do sacerdócio e o recusassem podiam ser obrigados a deixar-se ordenar. Ninguém, dizia São Gregório de Nazianzo, recebe de boa vontade o sacerdócio. Refere o diácono Pôncio, que São Cipriano, ao saber que o queria ordenar sacerdote, correra a esconder-se por humildade. O mesmo fez por igual motivo São Fulgêncio, prevendo que ia ser eleito, correu e escondeu-se num lugar desconhecido. Refere Sousomeno que também Santo Antanásio fugira para não ser levado ao sacerdócio. Santo Ambrósio fez grandes resistências, como ele próprio afirma. São Gregório procurou disfarçar-se em traje de negociante para escapar à ordenação, apesar de Deus ter mostrado por milagre que o chamava à ordenação. Para não ser ordenado, Santo Efrem se apresentou como insensato, e São Marco cortou o dedo polegar. O mesmo motivo levou Santo Amon a cortar as orelhas e o nariz. E como apesar disso o povo insistia em o fazer ordenar, fez-lhe a ameaça de cortar também a língua. Então cessaram de o perseguir. É sabido que São Francisco, ordenado diácono, não quis receber o presbiterato, porque uma visão lhe tinha revelado que a alma do padre deve ser pura como a água, que lhe fora mostrada no vaso de cristal. Do mesmo modo, o abade Teodoro não era senão diácono. Todavia nunca quis exercer as funções da sua ordem, porque um dia, ao fazer oração, viu uma coluna de fogo e foi-lhe dito: se tens o coração inflamado como esta chama, então exerce a tua ordem. O abade Montués era sacerdote, mas não quis celebrar, porque se julgava indigno disso. Antigamente, entre os monges, cuja vida era tão austera, pois se encontravam que fossem sacerdotes. Aos olhos deles, aspirar ao sacerdócio era presunção. Por isso São Basílio, querendo experimentar a obediência do monge, mandou-lhe que pedisse publicamente o presbiterato, o que foi olhado como ato de obediência, porque fazendo um tal pedido, o religioso expunha-se a passar por um grande orgulhoso. Mas enquanto os santos, que só vivem para Deus, têm tanta repugnância em receber as ordens e se creem dignos delas, como é que tantos correm às cegas para o sacerdócio e não descansam até que lá cheguem por caminhos direitos ou tortos? Aí exclama São Bernardo, esses são para lamentar, porque para eles o estarem no número dos sacerdotes será o mesmo que estarem inscritos na lista dos condenados. Por quê? Por quê? Porque de todos esses padres apenas haverá algum que tenha sido chamado por Deus. O que os impediu para o santuário foi o interesse, que os impeliu, melhor dizendo, porque no livro tem de fato impediu. A ambição, a influência dos pais, e assim não se ordenam para o fim que o sacerdote deve ter em vista, mas para os fins perversos do mundo. Por isso, os povos permanecem em abandono, e a igreja desonrada. Tantas almas se perdem ao mesmo tempo que tais padres se afundam na ignominia. Qual é o fim do sacerdócio? Quer Deus que todos os homens cheguem a salvar-se, mas nem todos pelos mesmos caminhos. Assim como no céu há diversos graus de glória, também na terra
há diversos estados, que assinalam outros tantos caminhos diferentes para ir para o céu. Entre esses estados, o mais nobre, o mais sublime, que se pode chamar o estado por excelência, é o estado sacerdotal, em razão dos fins altíssimos para que foi estabelecido. Quais esses fins? Só celebrar missa, recitar o ofício e viver depois como os seculares ou os mundanos? Não. Por certo, o fim que Deus se propôs foi estabelecer na terra pessoas públicas, encarregadas de tudo, quanto respeito à honra da sua divindade, da sua divina majestade, melhor dizendo, e a salvação das almas. Porque todo pontífice, escolhido dentre os homens, é estabelecido a favor dos homens para exercer as funções do culto para com Deus e oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Deve saber compadecer-se dos que pecam por ignorância. A passagem está em Hebreus. Assim fala São Paulo, e os sábios dizem a Araão que ele fora escolhido para desempenhar funções sacerdotais, e louvou o nome de Deus. Foi assim que o cardeal Hugues aplicou as palavras Aber Lauden e Cornélio a lápide adjunta. Assim como o ofício dos anjos é louvar incessantemente a Deus no céu, assim o dos sacerdotes é louvá-lo constantemente na terra. Estabeleceu Jesus Cristo os padres como cooperadores seus, para a glória de seu eterno Pai e salvação das almas. Por isso, ao subir ao céu, declarou que os deixava em seu lugar, para continuarem a obra da redenção que tinha empreendido e consumado. Conforme a expressão de Santo Ambrósio, assim que o constituiu delegado do seu amor. O Salvador disse a seus discípulos: conforme meu Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. Deixo-vos para que façais o que eu próprio vim fazer à terra, isto é, para que manifesteis aos homens o nome de meu Pai. Dirigindo-se ao seu Pai eterno, tinha ele dito: glorifiquei-vos na terra, a minha obra está consumada. Fiz conhecer o vosso nome aos homens. Depois tinha orado pelos seus sacerdotes, nestes termos: confiei-lhes a vossa palavra, santificai-os na verdade. Assim como vós me enviaste ao mundo, assim eu os enviei. Portanto, os padres estão colocados neste mundo para fazerem conhecer a Deus, as suas perfeições, a sua justiça, a sua misericórdia, os seus preceitos, e para lhe conciliarem o respeito, obediência e amor que lhes são devidos. Estão encarregados de procurar as ovelhas desgarradas e dar a vida por elas, se necessário for. Tal o fim para que Jesus Cristo veio à terra e instituiu os sacerdotes. São os principais deveres do Padre. O próprio Jesus Cristo disse que vier ao mundo para acender o fogo do amor divino. Eis ao que o Padre deve consagrar toda a sua vida e todas as suas forças. Não tem que trabalhar em adquirir tesouros, honras e bem terrenos, mas unicamente em ver a Deus amado por todos os homens. Somos chamados por Jesus Cristo, diz o autor da obra imperfeita, não a procurar os nossos próprios interesses, mas a glória de Deus. O amor verdadeiro não se procura a si próprio, deseja em tudo andar à vontade do amado. Na antiga lei, disse o Senhor: separai-vos de todos os povos para que fosseis meus. Considerai estas palavras como dirigidas aos padres, para que sejais meus, inteiramente aplicado aos meus louvores, ao meu serviço e ao meu amor. E segundo São Pedro Damião, para que sejais os cooperadores e dispensadores dos meus sacramentos. E segundo Santo Ambrósio, para serdes os guias e pastores do rebanho de Jesus Cristo. Acrescenta o Santo Doutor que o ministro dos altares não é mais seu mas de Deus. O próprio Senhor diz que separa dos outros homens os padres para os ter inteiramente unidos a si. O Divino Mestre disse: se alguém me está associado, que me siga. João 12, 26. Para seguir a Jesus Cristo, deve o padre fugir do mundo, socorrer as almas, fazer amar a Deus, declarar guerra ao pecado.
deve olhar como feitas assim as injúrias contra Deus. Caíram sobre mim os ultrajes dos que vos ofendem. Entregue aos negócios do mundo, não pode os leigos render a Deus o tributo de homenagem e reconhecimento que lhe é devido, pois isso diz um sábio autor, o padre Fracen. É necessário escolher entre os outros homens alguns que, pelo seu próprio estado, sejam obrigados a prestar ao Senhor a honra que lhe pertence. Em todas as cortes dos soberanos, há ministros encarregados de fazer observar as leis, remover os escândalos, reprimir os sediosos e defender a honra do rei. Foi para os mesmos fins que o Senhor estabeleceu os sacerdotes. São oficiais da sua corte. Isso fez São Paulo dizer: mostremo-nos verdadeiros ministros de Deus. Estão os ministros sempre atentados a conciliar o seu soberano, o respeito que lhe é devido, e engrandecer a sua glória. Falam dele com veneração, se alguém o censura. Logo o defendem com zelo. Procuram adivinhar-lhes os desejos e até expõem a vida para lhe agradar. É assim que procedem os padres para com Deus? Não há dúvida que são ministros seus. É pelas suas mãos que passam e são tratados negócios que interessam à sua glória. É por intermédio deles que devem ser tirados do mundo os pecados. Fim para que Jesus Cristo quis morrer, diz São Paulo. Mas no dia do juízo, como serão reconhecidos por verdadeiros ministros de Jesus Cristo esses padres que, longe de impedirem os pecados dos outros, eles próprios são os primeiros a conjurar-se contra Jesus Cristo? Que se diria do ministro que se recusasse a vigiar pelos interesses do seu rei e se afastasse quando ele reclamasse o seu serviço? É, que se diria se esse ministro falasse até contra o rei e conspirasse para o destronar, coligando-se com seus inimigos? Segundo o apóstolo, são os sacerdotes embaixadores de Deus, são os cooperadores de Deus na salvação das almas. Deu-lhes Jesus Cristo o Espírito Santo, para que possam salvar as almas, absolvendo-as dos pecados. Donde conclui o teólogo Habesh que o espírito sacerdotal consiste essencialmente num zelo ardente, primeiro pela glória de Deus e depois pela salvação das almas. Não tem, pois, o padre que se ocupar das coisas do mundo, mas unicamente dos interesses de Deus. Hebreus 5, versículo 1. Por esta razão, que São Silvestre, que para os eclesiásticos, os dias da semana tivessem o nome de férias, que quer dizer dias feriados, em que não se cuida dos trabalhos ordinários. Assim nos adverte que nós, os padres, nos devemos empregar exclusivamente em servir a Deus e ganhar-lhe almas, ocupação que São Dionísio Areopagita chama o mais divino dos ministérios. Será perfeito o sacerdote se imitar a Deus, se fizer cooperador de Deus, que é a mais divina de todas as ocupações. Segundo Santo Antonino, sacerdote significa sacra docem, e segundo Honório de Altum, presbítero significa prebens item. Assim, Santo Ambrósio dá aos padres o título de guias e pastores do rebanho de Jesus Cristo. Por São Pedro é chamado o clero um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de conquista, povo destinado a conquistar o quê? Almas e não riquezas, conforme a reflexão de Santo Ambrósio. Os próprios pagãos não queriam que os seus sacerdotes se ocupassem senão do culto dos seus deuses. Por isso lhes era vedado o exercício de qualquer magistratura. Este pensamento fazia gemer São Gregório, que dizia, falando dos padres: devemos pôr de parte todos os negócios da terra, para só nos darmos a causa de Deus. Mas procedemos ao contrário, deixamos a causa de Deus e só vivemos para os interesses terrenos. Moisés, estabelecido por Deus para só cuidar das coisas da sua glória, aplicava-se a decidir pleitos. Mas Jetro advertiu e disse-lhe: estás a gastar-te loucamente
Deixa esse trabalho para cuidares do povo e das coisas relativas a Deus. Que diria Jetro se visse os nossos padres feitos negociantes, servos dos seculares, medianeiros de casamentos, e sem se importarem das obras de Deus? Se os tivesse visto como observação próspera, empenhando em se fazerem ricos, mas não melhores, em adquirirem mais honras, mas não mais santidade? Ó, exclamava a este respeito o venerável São João de Ávila, que abuso subordinar o céu à terra, que miséria ajunta São Gregório. Vê tantos padres que procuram adquirir não os merecimentos de uma vida virtuosa, mas as vantagens da vida presente. É porque nas funções do seu ministério não intenta a glória de Deus, mas somente o lucro que oferem delas, diz Santo Isidoro de Pelusa. Rezemos essa Ave Maria pelos nossos queridos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.